Olá, sejam bem-vindos ao Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória e hoje estamos aqui com a Roberta e com o Dan. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, super prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre inclusão e diversidade na área de tecnologia, que é um tópico muito importante. E nós vamos falar aí sobre quebrar esse estereótipo que a gente tem um pouquinho ainda sobre ser um homem hétero, né, muito branco, que a gente ainda tem essa imagem dele quando falamos de tecnologia e até desse homem nerd que ficava muito no cantinho, até mesmo excluído quando pensamos em tecnologia. E nós estamos vendo isso mudar, só que de forma muito lenta, né? Então, inicialmente, para começar esse bate-papo, eu queria saber um pouco da iniciativa de vocês, como que vocês se inserem nesse cenário de mudança da diversidade que a gente está vendo na tecnologia. Então, podem se apresentar um pouquinho para o público. Perfeito. Bom, legal, obrigado demais pelo convite de estar aqui, super honrado com isso. Eu sou Dan Vitoriano, eu tenho 44 anos, eu sou um homem gay, bissexual, pansexual, sou daqui de São Paulo, trabalho com tecnologia há 30 anos, então com 15 anos, quando começou a chegar a internet, eu dei um jeito de comprar meu computador. E eu falo que por muito tempo eu fui dentro do armário da tecnologia porque eu não me sentia à vontade em falar sobre a minha sexualidade, com medo de perder oportunidades. Já durante a infância e adolescência, sempre muito preconceito, muito bullying. Então, dentro do mercado de trabalho, isso sempre foi assim. Depois da pandemia, isso começou a mudar, né? Eu acho que mudou para muita gente. Então, eu falo que minha saída do armário foi colocar a bandeirinha do arco-íris do lado do meu nickname no LinkedIn, nas redes sociais. E isso foi puxando algumas outras iniciativas. Eu sempre fui muito envolvido com a comunidade de tecnologia, até que eu comecei a desenvolver alguns projetos, como a Orgulho Tech, que é um projeto onde a gente reúne profissionais LGBT na tecnologia, para que a gente possa se identificar e poder sair do armário, porque a gente sentir que a gente não está sozinho. E ainda um outro projeto que veio antes, que era o Devs 40+, que reúne profissionais com mais de 40 anos na tecnologia. Né? Na área de tecnologia, esse viés, essa imagem do homem cis, branco, hétero, nerd, também ele é muito novo. Assim como eu comecei com 16 anos, e aí quando você está com 40 anos, meio que você já é velho para essa área. Então esses eram recortes que me passavam e a gente criou algumas comunidades, tem um podcast, a gente faz alguns eventos para promover esses debates na comunidade. E agora, muito feliz, recentemente eu fui eleito um dos top 150 profissionais LGBTI pela Maratona do Orgulho. Então, acho que é muito gratificante ver que uma iniciativa tua ali está dando certo e a gente está podendo discutir esses temas, não deixar eles diminuírem depois de alguns avanços que a gente teve. Sim. Muito bom, muito bom. Eu sou Roberta Piozzi, sou diretora de parcerias e projetos de educação na Brascom. Também sou cofundadora do Movimento Tech e tenho uma trajetória aí de 20 anos entre terceiro setor, aí mix de educação, tecnologia, enfim, várias agendas. Mas respondendo especificamente à pergunta de diversidade, eu acho que tem 2 pontos muito relevantes que a gente está trazendo na Brascom, que é o relatório de diversidade e o censo de diversidade, com recortes específicos para LGBT, mulheres mães, né, PCDs, que no relatório a gente não consegue extrair de dados secundários. Então, isso consegue tangibilizar para que, de fato, ações como as que o Dan está fazendo, elas consigam ser alavancadas, né? Então, eu diria que trazer pesquisa sobre a agenda para que, de fato, outras ações elas possam acontecer. Eu diria que esse é o principal. Mas, para além disso, na Brascom a gente trabalha por grupos de trabalhos temáticos, né, com as empresas associadas. E um dos grupos, a gente tem 10, um dos grupos é pessoas de diversidade. Então, é uma discussão, né, a gente tem quase 100 associadas na Brascom, empresas de vários tamanhos, né? E além disso a gente tem as institucionais, que são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então é um debate sobre a agenda para que a gente possa levar boas práticas, para que a gente possa levar dados, né, recomendações para que a pauta siga, né? Que nem Maria falou, a gente vê avanços, são lentos, mas eles ainda seguem acontecendo, né? Então, assim, eu sou esperançosa, Também. né? Então, é importante que a gente veja
mesmo que pouquinho, a coisa ainda avançando. Perfeito. Sim, não pode parar, né? A gente tem que continuar. Exato. Mesmo a passos de formiguinha, Exato. a gente tem que lutar para que isso continue avançando. É. Você mencionou aí que a pandemia ajudou muito nesse avanço. E no momento a gente está vendo muito pesquisas que a gente está aí com poucos talentos, está tendo aí uma defasa... como que a gente fala? Poucos profissionais na área de tecnologia, né? A gente está começando a ver esse problema. Vocês acham que isso vai ajudar também a incluir mais diversidade na tecnologia? Que esses poucos profissionais vai ajudar as empresas a procurar por mais diversidade, por mais pessoas diferentes, para a gente colocar aí, para ajudar nesse gap que está tendo no mercado? Olha, Porque às vezes esse gap é também porque eles não estão procurando, né? nos lugares Dos certos. lugares diferentes, lugares certos, procurando nas periferias, né? Eu acho assim, o papel da Brascom fundamental, porque a iniciativa de, por exemplo, ter uma pesquisa focada em áreas de diversidade, onde você vá ter esses números, é o que carece para a gente sair do achismo, de falar, tá faltando, não tá faltando, onde estão, né? É muito engraçado porque tem gente que quando vai fazer uma pesquisa acha que não deve perguntar a orientação sexual da pessoa, não deve perguntar a identidade de gênero, não, isso é indelicado. Mas se a gente não tem esses números, como é que a gente vai saber onde estão esses profissionais? Quem são Quem esses são profissionais, essas pessoas, né? de onde elas vêm, qual a raça delas, o recorte social, qual outra regionalidade, onde elas estão, essas pessoas. Então, hoje está faltando profissional porque diminuiu-se os investimentos, esses dados a gente tem na área de tecnologia, depois da pandemia, muitas empresas fizeram grandíssimos layoffs, e aí todos aqueles profissionais que já estavam estabelecidos, e muitos dos que a gente colocou, apoiados pelos programas de diversidade, que as minhas comunidades, as pessoas que me acompanham, eu e muitas empresas divulgaram, né? Essas pessoas meio que foram eliminadas nesses layoffs. Então, assim, tem muita gente sobrando no mercado. E aí hoje, com a questão da inteligência artificial, parece que você quer só contratar o sênior, só contratar a pessoa que já tem experiência. E toda essa base que a gente vem formando, cadê? Né? Por quê? Porque agora com inteligência artificial eu não preciso de 10 programadores, eu preciso de um só que usa a inteligência artificial, então essa pessoa tem que ser muito sênior. Eu já penso do contrário, agora é o momento para a tua empresa contratar o júnior. Porque com inteligência artificial, esse júnior consegue aprender muito rápido. Então, para que você vai contratar um profissional sênior caríssimo? Dá oportunidade para aqueles menores e cresça a sua empresa. Mas a gente carece desses dados para a gente tomar essas iniciativas. Então, a minha visão é essa. Nesse momento, é o momento da oportunidade, já que há muita mão de obra disponível, né? Eu tenho pensado assim, mas eu quero muito esses dados e, assim, a Brascom sempre foi um lugar onde a gente trouxe pesquisas, né, para poder embasar os nossos argumentos e as nossas atividades. Eu acho que eu complemento muito o que Dan tá fazendo, porque a gente lançou a demanda de talentos deste ano, né? Então, porque a gente tá fazendo projeções mais curtas, antes a gente fazia projeções de 5 anos ou mais, mas com todas as mudanças tecnológicas é muito mais complexo de você trazer dados mais de longo prazo. Então, para esse ano, a gente tem uma variação de 33 mil vagas a 147 mil vagas projetadas, num cenário base 88 mil. Ou seja, é um mercado tecnológico, acho que isso é importante, duas coisas. Tecnologia é um mercado crescente, então a gente não refreou a abertura de vagas, né? A gente ainda segue crescendo, pode ter essa variação, isso depende de fatores externos, política e etc. Mas é um setor que segue crescendo. Outro ponto que acho que é legal trazer aqui para a mesa é que a média de salário do setor é 2,1 vezes maior do que a média nacional. Ou seja, é um setor que ele consegue gerar inclusão da delta de renda e isso infere todo o ecossistema da pessoa que acessa esse mercado. Então, acho que duas camadas aqui importantes para a gente trazer. E aí, falando esse ponto que o Dan trouxe da inteligência artificial e dos entry-levels, né, das vagas de entrada, eu acho que a gente precisa pensar nesse cenário, né? Por quê?
Se a gente está formando as pessoas para entrar no mercado, e isso a gente teve um crescimento de 70% de 2019 a 2023 De pessoas formadas. graduadas. Legal. Aqui eu tô falando de graduação, nem tô falando de curso técnico ou dos cursos mais 70%. rápidos de bootcamp. Então, 70%. Bacana. E tá tendo muito incentivo de bootcamps, de cursos Sim, livres. as empresas Inclusive patrocinando. pra diversidade, Sim. né? Tem Exato, com muitos recortes programas. específicos para mulheres, pessoas negras. Eu liderava diversos desses, né? Quando eu tava no iFood, inclusive. Legal. A gente formou mais de 12 mil pessoas nessa Perfeito. época. Perfeito. De cursos de curta duração. Mas eu tô falando aqui dos 70% só de Graduação. graduados. Em 2023, que a gente fechou, né, o ano para trazer esse dado. Então, assim, eu tô tendo profissionais no mercado. Sim. Mas as empresas seguem com dificuldade de contratar. Uhum. Então, o que a gente está trazendo é esse discurso desse descasamento. Eu tenho profissionais e tenho vagas, mas eu não tô conseguindo fazer esse match. E aqui eu nem tô falando só de diversidade, eu tô falando Sim. No geral. Geral. E aí minha provocação pra gente porque a gente ainda não tem resposta, tô Exato. estudando sobre isso. É. Qual é o ponto de atrito aqui, né? É só o profissional sênior? Porque se a gente quiser só o sênior, a gente vai continuar no rouba-monte e não vai resolver. E a O gente tem que... rouba-monte é você pegar a pessoa que já tá Já tá empregada, empregada em ela outro já lugar. tem uma condição e só troca essa pessoa de lugar. As empresas ficam disputando É, os sêniors que é, já estão no mercado. Por quê? Se eu tô colocando alguém, essa pessoa precisa se desenvolver, ela vai ser júnior, ela não vai ser sênior. Uhum. Em 2 anos ela não vai ser sênior. É. Ela precisa de tempo para ter experiência. Só que e o futuro? E o pipeline? Né? Como é que, se a gente não coloca as pessoas para dentro, a gente não vai ter sênior no futuro. Demais. Então, Eu peguei esse dado da Brascom, porque essa pesquisa acho que é de fevereiro, agora de super 2025. recente. E eu ficava muito. Eu vou falar um palavrão aqui, eu ficava muito emputecido, porque muita gente pegava referência de um outro estudo da Brascom, mas acho que é de 2023 que tinha esses. 21. De 21. Eu falava, gente, não faz o menor sentido hoje em dia você trazer um dado de 2021, que é pré-pandemia. As coisas estão totalmente diferentes. Sim. Então foi muito legal vir essa pesquisa nova. Eu busquei recentemente, eu escrevi, acho que na minha newsletter do LinkedIn, um mês atrás, semana passada. Eu falei, oba, temos um dado novo. E aí eu falei, cara, ainda tem vagas. Mas aí o pessoal Mas não porque consegue o pessoal preencher. tá falando tanto de gap, se tem vagas e tem profissionais, né, se formando. eu acho que Muito, tem né? a questão da senioridade, né? E eu vou até dar um spoiler aqui, eu não vou trazer o dado, tá? Tá. Mas a gente tá fazendo uma pesquisa nova justamente de vagas entry-level. Muito bom. A gente Precisamos. vai lançar em agosto. Ah, legal. Fica já o convite. Já fiquem de Vai olho ter o no site da lançamento dessa Brascom. pesquisa final de agosto. Mas as vagas entry-level estão muito voltadas para jovem aprendiz e estagiário. Dentro das empresas. Isso não significa especificamente na área de tech. Quantos jovens aprendizes vocês conhecem que eles atuam no time de tecnologia, no core business ali da coisa, né? Geralmente, jovem aprendiz acaba ficando em áreas mais administrativas, Sim, no sim. geral. Mas é uma oportunidade de você Com desenvolver certeza. esse profissional, É. né? E aí, as vagas de entrada, elas acabam sendo as vagas que vão efetivar esses grupos. Uhum. Só que esses grupos têm restrições, né? O jovem aprendiz tem a idade como uma restrição. O estagiário, você precisa estar fazendo uma faculdade, né? Uma das coisas que eu fiz recentemente, justamente para contrapor essa pesquisa que a gente estava ouvindo, os RHs, foi, deixa eu ouvir os jovens. Uhum. Então, eu fiz 6 rodas de conversas com organizações sociais que formam jovens, não necessariamente graduação, né? Cursos de curta duração. Sim. E eu fiquei muito impressionada com o relato de uma das garotas, que ela falou assim, posso colocar na tela? Foi uma roda online essa. E aí ela colocou uma planilha das aplicações de vagas dela. Ela se inscreveu para 253 vagas e foi chamada para 4 entrevistas. Então, a gente vai entendendo, quando a gente vai fazendo isso, que é isso. Tipo, são 300 aplicações para uma chamada. Isso não significa conversão da vaga. Não, ela não conseguiu a vaga, ela só foi chamada para para entrevista. a primeira entrevista. E assim, óbvio, pode ter passado, né, para outras etapas. Só que a gente tá falando de pessoas júniors. E aí, quando você vai olhar as demandas das vagas, você tem lá 2 anos de experiência.
sim. Gente, como é que o júnior vai ter 2 anos de Sim. experiência? Porque senão ele já é pleno, né? E aí fica essa questão, você tem 200 vagas e então quer dizer, tem as vagas, mas as pessoas não estão contratando. E aí que juntando esse dado recente com todo esse impacto de esse discurso, layoffs, eu fiquei pensando, gente, então esse é o momento para você colocar pessoas novas para dentro, porque essa pessoa ela consegue usar todo esse novo ferramental que tem hoje de aprendizado, de inteligência artificial, para conseguir se desenvolver mais rápido. Aí, do lado do empresariado, vai ser uma mão de obra mais barata, você vai estar investindo em formação dessa pessoa e você para de ficar nessa disputa de querer, adorei essa expressão, do rouba-monte, ficar querendo profissional. Não, porque precisa. Poxa, gente, hoje uma boa pessoa júnior, independente da idade, mas eu tô falando uma pessoa que está começando no setor, com ajuda de inteligência artificial, ela consegue estar ali e ajudar a resolver. As pessoas precisam tirar esse estigma de que só uma profissional sênior consegue dar vazão nisso. Vamos fechar essas vagas aí, vamos fazer isso juntar, né? Para complementar, acho que tem um ponto relevante aqui, que é o fato de que qual é a responsabilidade das empresas? Porque ela consegue colocar, né, esse profissional para dentro, mas ela também precisa desenvolver esse profissional. E aí existe uma questão que quando você traz a diversidade, né, independente do grupo, você precisa olhar para isso com intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra, Sim, intencionalidade, sim. sabe? Porque a história do, né? Você não pode só convidar para festa, você tem que chamar para dançar. E aí, como é que você chama para dançar se o dado mostra, né? A gente tem... Se a gente compara gênero, por exemplo, se eu vou falar meio de cabeça aqui, eu acho que é 85% homens e 15% mulheres, né? Então, já começa aqui. Aí, quando a gente fala de raça, LGBT, mulheres mães, por exemplo, isso vai se afunilando, né? E aí, quando você não se vê, você não vê outras pessoas, né? Você não se sente representado, é difícil você ir dançar. Sim. É porque tem muito esse negócio de... que a gente fala colocar só no panfleto, né? Uhum. Que é a propaganda. É muito bonito, né? A empresa falar que é diversa, que tem ali inclusão, mas ela realmente faz isso de uma ação? Porque, né, a gente coloca aqui mães, coloca pessoas PCDs, mas você cria um ambiente que é favorável a isso. Perfeito. Quando a mãe precisa... né, tem uma emergência com o filho, você entende? Quando o PCD pede que demonstra uma dificuldade ali, você ajuda ele, né? O LGBT, quando, né, ele pede um ambiente que seja mais, né, seguro para ele. Você vê e entende essas dificuldades? Sim. Porque é muito bonito você ter ali né, exposto... que no mês de junho fazer o vídeo, né? E tem a coisa das né? microagressões, né? Sim. Que as pessoas acham que não estão fazendo nada, mas elas estão. E quem está, né, sentindo, recebendo essa microagressão, ela vai criando camadas de muitas micros, que daí deixa de ser micro. Sim. Né? É uma agressão. E qual é o cuidado disso, né? Como é que é o encaminhamento disso dentro da companhia? Precisa de políticas, precisa de treinamento, né? Precisam ser ensinadas. Eu vejo muito que as empresas, num momento onde o capital ainda sobrava para investimento, né? Em questões de fundos de investimento que botavam o cash burn. Toma aqui $1 bilhãozinho, gera essa ideia aí, vamos ver se lá na frente vai dar uma coisa. Hoje não tem mais isso assim do jeito que tinha antes. O índice de diversidade dentro das empresas virou um indicador mesmo, né? Existem até fundos de investimento para empresas que têm metas de diversidade. Só que eu sinto que depois, né, principalmente das últimas eleições americanas, com esse discurso, aquele monte de grandes chefes aliados ali, esse discurso foi sendo desconstruído nas grandes corporações que inspiram um monte de gente. E aí o reflexo foi assim, na minha empresa aqui também acabou, não vou ter mais isso, né? E aí chega em todos esses outros pontos que você falou. Não tem mais os programas de diversidade, mas aí quando essas vagas, né, as afirmativas, elas quase não existem mais.
E as pessoas que são desses recortes, elas não conseguem mais entrar dentro do mercado de trabalho. Ou se elas estavam, elas começam a sofrer diversos problemas ou elas foram eliminadas. Então, esse é um problema muito a ser resolvido ainda. Um ponto muito relevante, né? A questão de vagas afirmativas, porque é isso, essa vaga é para mim. É uma vaga para mulheres em tecnologia, é uma vaga para pessoa negra, é uma vaga para... Porque isso, de fato, faz você... E isso não só para as vagas, até para cursos. Sim. Para as formações, com certeza, assim. Com certeza. Porque a gente trabalhava, né, com bootcamps. Tem, sei lá, 1.000 vagas. E 50% destinadas para algum tipo de recorte. E verbalizar isso faz com que você consiga chegar no público. Porque... tem várias pesquisas, se eu não me engano, é da McKinsey que fala, né? O quanto que diversidade, de fato, gera receita no final para as empresas. Então, diversidade não é só uma pauta afirmativa. Diversidade é bom para o negócio. Exato. Sabe assim? É renda no final. Se o objetivo é lucro, e sempre é numa empresa, porque senão você não consegue viver, a diversidade vai te trazer... outras oportunidades de público, de encontrar vieses no seu produto, inovação, com certeza. Essa junção traz de um olhar diferente, né? Porque, querendo ou não, a gente que tá em um papel que não é diverso, a gente não vê coisas que essas pessoas que estão nessa posição veem, porque a gente tá acostumado, a gente tá num padrão. Então, trazer essas pessoas, elas vão ver coisas que a gente não passa. A gente fez um podcast agora, um evento no mês de junho, né? A gente fez a Orgulho Tech dentro da FIAP. E aí a gente promoveu um painel alinhado com o tema da parada, que era envelhecer LGBT. Então, a gente foi falar de envelhecer LGBT na tecnologia. Então, a gente teve, por exemplo, um dos diretores da FIAP, o Guilherme, e ele acabou de ser pai com o esposo dele, e o Guilherme é um diretor de um grupo da FIAP, que é uma empresa de tecnologia gigantesca, e aí ele foi fazer o plano de saúde, ele contando essa história, e no plano de saúde não podiam registrar 2 pais. Então, gente, é um formulário, é um banco de dados, alguém ali teria que assumir, colocar o nome masculino no cargo, no campo de mãe, né? Então você vê, são pequenos detalhes que se você tem um grupo diverso, alguém levanta a mão e fala, opa, a gente não pode mudar Vamos isso. Flexibilizar. Vamos flexibilizar. E ele falou, eu vou sair desse plano de saúde, vou procurar outro. Perdeu um cliente. Sim. Você perdeu uma oportunidade porque você tinha um viés rolando ali de talvez de uma falta de diversidade dentro disso. Então, assim, você ganha muito nesse sentido, né? Mas é isso, precisa continuar apoiando, tendo essas vagas afirmativas, tendo esses programas que juntam esses grupos, as pessoas precisam se sentir seguras. É muito difícil você fazer um treinamento, ou que nem você falou, você chegar numa empresa, abrir uma vaga afirmativa e colocar uma mulher no meio de 40 homens. Eu, quando trabalhava em alguns bancos, a gente ia lá, batalhava no currículo, pegava uma mulher. Eu tinha vergonha de chamar ela para entrevista, porque aí para a parte técnica eram 6 homens do meu time entrevistando uma mulher. Poxa, é um ambiente super intimidante, né? Sim, então, a falta de pessoas diversas na liderança é quase que o cerne desse problema, porque você não tem gente lá em cima, né? Sim, inclusive no episódio que a gente fez sobre as mulheres, né, na TI, foi um ponto que elas falaram que o negócio vem de cima para baixo. Tem que mudar a mentalidade de cima para baixo. Se você não muda a mentalidade de quem tá no comando, você não vai mudar a estrutura da empresa, porque é algo que vem da ordem lá de cima. Sim. Se o CEO, ele não tem a mentalidade de dizer, vamos trazer mais diversidade, vamos colocar mulheres entrevistando mulheres, pessoas PCDs, pessoas negras, tal... Como que você vai trazer uma estrutura diversa que vai criar essa identificação? E esse negócio de trazer essa identificação, por exemplo, eu tenho uma mãe que ela é PCD, eu sou PCD. Eu só passei a entender PCDs depois que eu comecei também a passar dificuldades. Sim. A minha mãe, ela tem Parkinson. Esse final de semana, a gente passou uma super dificuldade com o aplicativo do Gov. Por quê? Reconhecimento facial. Sim. Ela tem Parkinson, ela treme.
Gente, para ela fazer o reconhecimento facial, a gente ficou horas tentando, porque não conseguia reconhecer a face dela, Sim. porque tremia. Sim. Ela tem um leve tremor muito fraco na face, mas para fazer aquilo Já não não é, dava. já não E consegue. agora todos os aplicativos digitais colocam um reconhecimento facial e eles não pensam em pessoas idosas, Sim. em pessoas que são PCDs, É. que têm essa dificuldade. Sim. Então, assim, gente, não tem uma pessoa dentro dos times de desenvolvedores que pensam em outros públicos. Infelizmente, a maioria não tem. Então, muito assim, é difícil. muito difícil, porque isso impacta até os produtos que vocês estão Exato, desenvolvendo. Exato. Como que Você você tá vai deixando fazer de aquilo? vender coisas, né? E até Oportunidade. assim, a quantidade de botões, o tamanho do Exato, botão, é, né? tudo. A letra. É, a gente fala de acessibilidade, a gente acha que é muito, por exemplo, tô falando de PCD, tô falando de pessoas cegas. Sim, Mas se a gente incluir todo mundo que tem alguma deficiência de grau, de visão, de enxergar com óculos, daltonismo, são inúmeras São variações que não pessoas são com consideradas, queimaduras. né? E então, isso às vezes você se resolve até chamando uma consultoria, né? Montando uma área temporária dentro, mas geralmente é isso, precisa ter alguém que esteja ligado nessa pauta para poder puxar. E se você não tem um time diverso, nunca vai se pensar nisso, né? uma pessoa ali que considerado. pense fora da caixinha É. vai pensar em fazer uma pesquisa, em trazer algo diferente ali, mas que já vai colocar o seu produto à frente, né? Porque os outros não pensaram, mas vai trazer a diferenciação, né? Então, eu acho que é um tópico interessante a gente colocar, né? Como que essa diversidade também vai impactar nas suas vendas, nos seus Demais. produtos. Eu bato muito nessa tecla. Ainda sobre essa questão das vagas afirmativas, um dia desse eu ouvi um rapaz, estava conversando com ele, ele falou, que agora eu também não estou conseguindo mais emprego, né? Porque toda vaga que tem é afirmativa. Aí eu falei, então agora é a culpa da vaga ser da mulher que você não está conseguindo emprego. Se a gente não conversa desses tópicos e não abre essa discussão fora das nossas bolhas, a gente cria ser humanos cada vez mais desinformados e a gente só replica essa desigualdade. Foi quando veio a cota também, né, para as universidades. A gente É a viu mesma essa discussão. mesma discussão. Acho que é muito importante a gente ter ouvidos atentos, assim, sabe? Sim. Porque, né, eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Ainda sou mulher, mas os outros recortes são os recortes padrões, né? Como é que, se eu não prestar atenção, se eu não tiver uma escuta ativa, eu posso ter milhares de vieses Exato. aqui. Porque, Mesmo sendo mulher, é isso. porque a gente tem uma construção social, né? E aí, como que a gente tá atento, de novo, vou trazer a palavra intenção, para olhar e não só olhar, mas é isso. O que a minha caneta pode fazer a respeito disso, né? Sim. Especialmente quando a gente tá falando das lideranças aqui. Como eu posso colocar intencionalidade e falar, não, vamos fazer Vamos diferente. transformar. Vamos considerar outros públicos, né? Vamos provocar os times. Vamos provocar as agendas, né? E isso pode acontecer independente do discurso da organização como um todo, né? Lógico que se a gente tem uma organização com uma cultura de diversidade forte, Sim. é muito mais fácil. Sim. Mas as lideranças também têm o seu papel importante dentro dos seus próprios times. Vamos dar um exemplo prático, então, de como é que uma empresa possa fazer isso. Sem, né, por exemplo, tô lá no meu board de diretoria, completamente padronizado na tecnologia, né? Homens mais velhos, porque aí lá em cima os mais velhos Sim. estão, Então, nos donos das empresas. Quem quer começar na tecnologia hoje em dia, sendo mais velho, é super difícil. Começa, eu acho que a fomentar grupos de diversidade através do seu RH, do seu marketing, né? Grupos de afinidades, né? as próprias pessoas Elas podem puxam isso, criar os né? seus grupos de afinidade. Se alguém né? levantou a mão lá e falou assim, quero fazer isso. Poxa, dá o recurso. O que você precisa? De uma sala, material? tempo, 2 um horas. tempo, 2 horas, né? Da sua atividade, você não vai fazer isso. Porque disso começam a surgir ideias e aí esteja aberto para abraçar isso. É nessa que você começa a promover pessoas de grupos diversos, começa a ter um board um pouco mais diversificado.
avança para... Não, então agora vamos fazer uma vaga afirmativa, vamos fazer um programa com algum recorte, né? Então, tem ações práticas e, gente, não custa nada, não vai doer no seu orçamento. Como a gente está falando aqui, só vai te trazer, provavelmente, mais venda, mais retorno. Você vai ficar bem na fita, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu acho que é importante também a gente discutir com essa onda da inteligência artificial são os vieses, né? Porque a gente está vendo aí também a inteligência artificial que estão sendo desenvolvidas, né? Algumas que estão caindo, algumas que estão tendo que ser ajustadas devido aos vieses que estão vindo, né? Então, como que isso, né, pode impactar também a diversidade? É isso, quem está treinando? A IA. Eu tenho um caso muito assim, quando eu comecei a usar uma dessas, não vou citar nomes, numa dessas grandes inteligências artificiais que a gente tem hoje, né, as generativas, né, logo quando ela lançou, as duas principais, logo quando elas lançou, já fui usar aquilo, eu falei, nossa, magnífico, né? Aí uma delas era assim, eu estava justamente organizando a primeira Orgulho Tech Conf ano passado, e aí então, gere um texto para mim sobre público LGBT, aí o prompt, a resposta dela, eu não posso falar sobre esse assunto. Ela considerava LGBT ou gay algo ofensivo dentro dela. Isso se resolveu em meses seguintes. O modelo foi treinado, reabastecido, né, ajustado. Assim como hoje em dia, essas duas grandes, uma delas eu uso muito mais e uso até dentro do meu editor de código para programar. Elas alucinavam muito. Hoje elas já não alucinam mais. Já faz meses que eu não digito uma linha de programação. Eu faço tudo no prompt, numa ferramenta, e ela acerta, ela corrige erro, ela bota o meu servidor, ela faz tudo. Coisas que até algum tempo atrás eu estava numa mesa de podcast brigando com outros professores, falando, não, isso não vai ser possível. Eu falei, vai ser em pouco tempo. Assim. E aí eu fico pensando, o que vai ser ano que vem? Porque, assim, 6 meses essas ferramentas já tem uma grande diferença. Imagina, né? Ano que vem, né? Ela vai estar assim, eu falar e ela vai lá e faz tudo para mim na voz. Então, de novo, assim, tem que ter ali, dentro dessas ferramentas também tem que ter canais para você apontar erros, denunciar, Com né? certeza. E é isso, quem são as pessoas que estão usando, que estão treinando. Exato. Se você tem um grupamento, majoritariamente, homens, brancos, cis, héteros, são essas pessoas que vão estar treinando, né? Então, de novo, a diversidade promovendo os negócios. E eu acho que tem um ponto aqui que está sempre discutido, e acho que vale trazer para a mesa, que é a IA vai roubar o meu emprego? Como é que vai ser isso, né? E aí, quando a gente está falando de diversidade, são grupos afetados diretamente na primeira onda, assim, né? No geral. E aí, eu diria, há uns meses atrás, eu diria... Não, ela vai substituir os empregos de quem não sabe usar a inteligência artificial. Eu já mudei um pouco esse discurso. Eu acho que sim, ela vai tomar vários empregos. E vocês vão trazer esses dados pra gente, com certeza. Porque a gente fica muito no achismo ainda sobre isso. Mas apesar de já ter alguns dados, né? Com certeza ela vai, de fato, eliminar profissões. Mas a pergunta acho que não é essa. A pergunta é, o que a gente está fazendo a respeito disso? Né? Como que a gente vai garantir... que não só os jovens, mas quem está acessando o mercado de trabalho, especialmente os jovens e todas as diversidades, estão de fato acessando o mercado, estão conseguindo entrar. E aí volta para aquela primeira frase a gente tem pessoas se formando, a gente tem vagas, mas a gente ainda tem um gap. O que está acontecendo aqui, né? E aí, quando a gente traz as camadas de diversidade, isso é fortalecido, assim, porque sempre são as mais desafiador. Né? Com certeza. A gente tem falado aqui muito das camadas jovens, né? Mas você diretamente trabalha com as pessoas mais velhas, né? Nesse mercado. E você acha que é mais difícil, né? Entrar pessoas mais velhas no mercado. Como você vê o etarismo na tecnologia? A gente sempre acha mais difícil porque quando você reúne uma comunidade, eu falo que é como uma igreja, assim, né? Você tem ali as pessoas, elas dão seus depoimentos, elas recebem conselhos, né? Elas recebem uma mentoria, daqui a pouco elas estão sendo incentivadas a puxar as suas próprias iniciativas, fazer os seus cultos, né? Os seus grupos de discussão.
a gente acha muito difícil, estando no dia a dia, a gente vê esses vieses acontecendo. Mas os números têm mostrado que, eles chamam até de geração prateada, ela está conseguindo acessar o mercado e houve um crescimento. Eu vi uma reportagem agora, esse final de semana, acessando o mercado não só na área de tecnologia, mas de o mercado. Porque chega nessa hora, você precisa trabalhar, né? Você tem que sustentar a sua família, você tem que viver. Então, vi um caso de um rapaz que tinha trabalhado 25 anos no setor de telecom, que é muito parecido, muito próximo do mercado de tecnologia. E hoje ele entrou num grande atacadista, mas como repositor de estoque. Ele fica cuidando ali para ver se ninguém rouba as coisas. Mas ele conseguiu acessar isso através de um programa né, que tinha essa abertura. Então, quando a gente fala de trazer dados e ter iniciativas dentro das empresas e ter comunidades como a minha, como de várias outras pessoas falando desse tema, amplifica essa voz e as pessoas, né, começam a criar os seus programas de diversidade dentro da empresa, ou então pegar um currículo ali e falar assim, poxa, será que essa pessoa 50 a mais, ela não traga para mim mais experiência ou talvez uma dedicação que talvez o jovem ainda está naquela fase de vou trocar de emprego e ele não permanece. Então, eu acredito numa mudança, mas ainda há muitas barreiras para serem quebradas, assim, e essa pauta precisa continuar ali efervescente sendo falada. Porque quando a gente fala de, por exemplo, né, o sênior trocar de um trabalho para o outro, é mais fácil. Agora você pensa, aí uma pessoa 40 a mais, começando como estagiário... Né, não estou contente na área de contabilidade, de médica, quero vir para tecnologia. Eu vou super te incentivar, mas a pessoa... conseguir entrar, nossa, ela vai pegar muita barreira. Porque a gente fala muito disso, né? Se você não tá feliz, vamos começar de novo, tal. Mas, na hora de contratar, muitas empresas ficam, né? Tipo, pegar um estagiário com mais de 40. Queria acrescentar 2 pontos aqui na discussão. Acho que um é a gente falar das gerações que estão simultâneas num ambiente empresarial. A gente tem 5 gerações numa mesma organização. Sim. Então, acho que tem um desafio de lidar com todo esse universo, porque são 5 gerações, não só pela diferença etária, mas pelas diferenças culturais, assim, geracionais dentro desse escopo. Então, acho que como que a gente lida com tudo isso? A Brascom, a gente é mais ou menos 30 pessoas, a gente tem as 5 gerações lá dentro, então a gente tem estagiário de 16 anos, diretoria 60 a mais, né? E todo mundo, a gente estava em imersão do time semana passada, e foi incrível, né? Porque aí você vê todo mundo conversando, trocando e se entendendo, mas não é simples. Acho que esse é um ponto. E a segunda coisa, eu tenho 41. Eu queria dizer aqui que 40 anos é jovem. É jovem, com certeza. Como que a gente entende isso? Porque, de fato, a gente tem um processo de envelhecimento populacional como um todo. Sim. E menos pessoas novas, né? A pirâmide vai se inverter. Então, essa também é uma onda que as empresas precisam entender. E como as pessoas com mais idade, não vou dizer mais velhas, porque maduras, a gente é jovem. Maduras. Elas têm muito a agregar. Se você tem um profissional que trabalhou 25 anos no mercado e ele quer transicionar de carreira, esse cara já tem uma bagagem corporativa ou, sei lá, de mercado super interessante. Então, ele é um estagiário, ele pode ser um estagiário, mas ele é um estagiário que carrega experiências com ele. Eu tenho uma amiga que a gente estudou junto no ensino médio, e ela entrou como estagiária numa Big Tech, assim, e agora ela já é analista sênior, sei lá, uma coisa assim. Ela conseguiu surfar muito bem a onda, muito rápido, acho que 3, 4 anos, legal. Assim. Então, porque ela é isso, ela virou estagiária com 38, mais ou menos. Perfeito. Então... E para ela estava sendo incrível, porque ela estava seguindo uma carreira acadêmica, ela percebeu que queria mudar, fazer diferente, e foi. E aconteceu. Então, eu acho que como que a gente aproveita o talento das pessoas? Acho que essa palavra ela é muito chave, sabe? Qual é o seu talento? Como é que você identifica o seu talento? Como é que quando você vai transicionar, você transiciona para algo que faz o seu talento pulsar? E aí eu vou deixar, então, mais um ponto, assim, não apaga a sua jornada, né? Não, trabalhei
30, 20 anos na área médica, na área de contabilidade, agrícola, né, doméstica, não apaga. Porque às vezes é esse seu background que vai florescer ali, vai falar, poxa, que legal, talvez então você possa agregar. A pessoa, quando ela quer fazer transição de carreira, ela fala, não, mas não quero nem falar do que eu trabalhava, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Às vezes você entra numa empresa que ela trabalha num processo comercial com farmacêutica e o teu background Vai na área de agregar saúde vai agregar horrores. e vai ser justamente esse diferencial que vai pegar o teu currículo ali e vai entrar. E você desenvolve habilidades E também você desenvolve. durante a carreira. Qualquer carreira você Qualquer vai carreira. desenvolvendo habilidades, até mesmo soft skills, né? Que a gente fala É. que é muito importante. Hoje o mercado procura Demais. soft skills, não é só as habilidades técnicas. Sim. Então, o que você aprendeu lá que você pode trazer pra cá Perfeito. que vai agregar pra você? Eu fico tensa com esse assunto. Porque pra mim a gente pode começar sempre, né? Eu amo aqueles vídeos quando eles aparecem. Ai, não sei quem inventou não sei o que lá depois dos 40 anos. Não sei quem abriu um negócio, tal, com 60 anos, né? E esses dias eu tava um desses, né? A pessoa começou a tocar bateria com 40 anos. Não que ela queira ser uma profissional, mas, Sim. tipo, fazer uma atividade nova. E aí os seguidores começaram a mandar coisas. Minha mãe começou a faculdade de psicologia com os 50 anos, tá terminando a segunda agora com 63. Gente, Cada vez a gente vê isso. mais esses exemplos, né? Porque é isso, a gente tá envelhecendo, teoricamente, cada vez mais e melhor. Então, Qualidade de vida é outro a qualidade de lugar, vida é assim, outra, né? você vai viver mais anos. Então, a gente precisa ter um mercado de trabalho para acomodar todas essas pessoas. E eu acho que tem uma outra provocação, que é, será que a gente vai conseguir aposentar de fato? Tenho dúvidas sobre isso. Então, a gente tem que encontrar mecanismos para envelhecer e conseguir gerar, né, seguir gerando renda. Exato, Sim. exato. E de certa forma, a tecnologia tem às vezes os seus males, mas trouxe também seus benefícios, porque hoje a gente tem disponível aí faculdades à Com distância, certeza. cursos disponíveis aí gratuito para você fazer no Demais. YouTube e tal. Então você hoje tem um leque disponível para você aprender em casa, do jeito que você consegue, na hora livre, com o filho, ou ali, tipo, à distância. Pessoas, às vezes, que moram muito no interior, não tinha disponível, às vezes, uma isso é perfeito. faculdade, um curso, e você era muito preso dentro daquilo e você não tinha tantas oportunidades. Então, quantas pessoas, às vezes, mais velhas você ouve falando, eu não tive oportunidade de cursar tal faculdade porque eu morava longe, eu não tinha, às vezes, dinheiro para pagar aquilo que eu queria. E hoje ela tem essas oportunidades devido a essa tecnologia que avançou, então ela consegue fazer um curso semipresencial, um curso totalmente online. Eu acho que tem um outro ponto que a gente traz de diversidade, que é a questão da região, regionalidade, né? Porque, obviamente, a gente tá aqui em São Paulo, Sudeste, né, por exemplo. Mas se eu vou falar com uma pessoa do Amapá, é outra história. Exatamente. Né? E como é que a gente olha para isso? E como é que você agrega a diversidade regional também dentro das organizações? Perfeito. Eu acho que o modelo de trabalho home office, né, ele provoca muito essa possibilidade. E tem vários modelos híbridos que também conseguem comportar, mas a gente ter essa diversidade de cultura, de modo de vida e etc., também é algo, assim, que faz muita diferença. E a tecnologia é um dos precursores nesse sentido, né? Eu ia até dar outra dica disso, assim, não é uma dica, mas é um recado. É possível, sim, fazer essa transição de carreira, principalmente para a área de tecnologia, independente da sua idade. É óbvio que com todos os recortes e interseccionalidades acaba sendo mais desafiador, mas não desista. Exige muito estudo, como em qualquer outra área, onde você vai ter uma compensação interessante, onde você vai ter uma possibilidade de fazer uma carreira. Na Devs 40+, no Orgulho Tech, a gente está cheio de exemplos de pessoas que foram lá e conseguiram transacionar. Eu mesmo, eu já trabalhava com tecnologia desde meus 15 anos, mas eu nunca tinha sido formado em tecnologia. Eu tinha uma formação em publicidade. Então, só aos 37 anos que eu vim fazer uma graduação, e aí eu fui fazer uma graduação EAD, porque eu já tinha toda uma carreira, eu trabalhava das 9 às 6, eu falei, cara, como é que eu vou para faculdade depois? E o EAD me possibilitou. Então tem muita gente que fala, não, curso EAD não presta. Tô aqui. E também foi depois dos 40 anos que eu reinventei minha carreira e que eu acho que é por isso que eu tô aqui.
E isso foi toda uma revolução tardia. Então, não desista, não é impossível. IA vai tomar alguns empregos, mas surgem outros. Há Esse é o possibilidade. ponto. Como é que você fica atento ao que está de fato acontecendo, Sim. né? Como é que você se atualiza o tempo todo, olha para notícias, entende o mercado não só Brasil, mas global, porque isso vai fazer com que você consiga ter leitura de cenário para se reinventar, Achar as possibilidades se adaptar, ali. encontrar oportunidades, porque vai tomar emprego e, de novo, vai criar outros. Vai criar outro, Sim, exatamente. com E assim, não é fácil. Tem que ter muita dedicação. Se fosse fácil, chamava herança, não chamava mercado de não trabalho, dava, né? É fácil, só hoje em dia, é só se você pegar um emprego mais simples, assim, que você vai lá, se cadastra em algum negócio, ou começa a vender uma comida. Agora, você quer fazer uma carreira, você vai ter que estudar, e você vai ter que estudar muito. O bom da área de tecnologia, e aí eu acho que esse é o grande diferencial, é que não necessariamente você precisa fazer uma graduação, um curso. Você consegue estudar pelo YouTube, em cursos gratuitos, você consegue pegar livros e ir ali estudando, só que precisa de muita dedicação. Eu tenho uma amiga que ela aproveitou essa onda na pandemia, ela era jornalista, ela falou, cara, eu vou começar a fazer um curso aqui, ela pegou uma imersão gratuita ali da Lura, ela dizia que ela estudava 17 horas por dia, mas em 6 meses ela conseguiu o cargo numa grande companhia, em menos de um ano ela já estava como sênior, porque ela se dedicou 17 horas por dia. É muito grande, é muito difícil você falar para uma mãe, alguém que tem um outro emprego e está querendo fazer uma transição. É muito difícil, mas não é impossível. Só que exige essa dedicação. Então aí você participa de comunidades, participa de grupo, vai em eventos, se conecta com as pessoas no LinkedIn e você vai se abastecendo. Quando você vê, você está pronta. Complementando o que o Dan tá falando aqui, eu acho que tem um ponto que é qual é a sua prioridade, né? Sim. E aí entendendo dentro das prioridades o tempo que você tem para cada coisa. Sim. Porque se você... E a gente estudar hoje em dia não como é que fala? Não é um luxo, é necessário. É necessário, é o básico. Tem né? que ser o Você mínimo. precisa ficar se atualizar o tempo todo, porque o mundo está mudando o tempo todo. Veio aí inteligência artificial generativa, provocou todo mundo. Revolucionou assim. toda, né? E a gente está usando... tem várias notícias que falam que os projetos de IA generativa, eles ainda não são quase eficientes, assim, tipo, só 1% que de fato funciona. Porque é isso, é todo mundo experimentando e tentando entender como usar, como agregar nos produtos, como usar no dia a dia, enfim. Mas isso vai gerar produtividade, que vai, em algum nível, conseguir liberar tempo para você pensar. Exato. Que é o que a gente tem como ser humano para colocar na mesa. Sim. Né? Eu fiz um vídeo sobre isso e vieram me zoar, assim, porque eu falei assim, olha, hoje eu vou lá, eu digito um prompt nesse meu terminal, nesse meu editor de código, ele vai, fica um tempinho pensando, realiza o código, deu erro, ele mesmo já conserta. Então, assim, enquanto ele tá ali pensando, eu tô dentro da minha casa, eu vou lá, lavo uma louça, eu vou lá, tomo um café. Então, acabou liberando alguns tempos pra mim, mas o pessoal acha que é fique isso, acha que eu tô inventando. Poxa, a maioria das pessoas na minha empresa, do meu lado, não trabalham dessa forma. Elas ainda, não, porque o meu código é o melhor. Gente, a gente reescreve sistemas de 2 em 2 anos. Por que ter esse preciosismo? Saiba usar a ferramenta direito. E o Brasil tem muito essa coisa de às vezes, querer não entrar na onda. E aí eu falo assim, o mercado indiano, eles usam essas ferramentas... em 2023 eu tava trazendo a Zorro dentro da Devs 40 Mais Conf para apresentar o Zorro Creator. E é um dos vídeos mais acessados no meu TikTok, falando assim, olha, isso daqui você cria teu aplicativo, drag and drop. Ah, não, mas eu não vou usar. Tá perdendo o mercado. A provocação é por que não usar? Por que não usar, né? E aí eu acho que é como que a gente aproveita esse tempo da produtividade. Porque também... estamos numa onda de que temos que ser produtivos o tempo inteiro. O tempo todo, os relógios marcando tudo que a gente tá fazendo, quantos passos a gente dá,
quanto que eu performei na academia. Então, assim, a gente tá gerando muitos dados e muita performance. Aí, livros, tem que ler tantos livros por ano. Né? Eu não tô dizendo que você não tem que ler tantos livros por ano. Sim. Não é isso. Sim. Mas como que a gente assenta um pouco esse exagero da produtividade, sabe? Porque o ócio, ele também é muito relevante. O ócio criativo, A muito gente importante. Você comentou sobre as soft skills, né? Porque é isso, a gente como ser humano, o que a gente tem para agregar? A gente tem para agregar sermos humanos, Sim. né? E aí a gente traz o pensamento crítico, a criatividade, porque é isso, o ChatGPT lá, qualquer inteligência artificial generativa, ele vai te dar, me liste 10 nomes pro meu podcast. Mas assim, quem vai dar o toque, quem vai dar o tom é você. Ainda você precisa ir lá, ainda eu preciso ir lá, dar o prompt, falar o que é o próximo, entendeu? Você tem que estar ali. E aí eu falo, a minha experiência, por exemplo, como profissional de tecnologia, programador, continua muito fundamental usando essas ferramentas, porque por mais que ela crie para mim, eu preciso ali validar, eu preciso saber se era isso mesmo, se tá certo, se precisa de mais alguns ajustes. Ela só me aliviou o tempo de eu ficar ali programando. Você ia na biblioteca, usava Barça pra pesquisar? O meu sonho era ter uma Barça em casa, mas minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Daí depois o Wikipédia. Depois o Google veio e facilitou. Inteligência artificial generativa. Então, é isso. A gente vai se adaptando à tecnologia do momento. Mas a gente continua, por exemplo, fazendo pesquisa. A gente só não escreve mais na folha de almaço. A gente escreve num documento do computador. E olha a oportunidade que hoje tem de você, às vezes, fazer uma transição e você já se apresentar para o mercado como um especialista nessas ferramentas. Então, tá aí uma oportunidade de um lugar onde as pessoas não estão olhando e você pode olhar ali e você já sai com um diferencial. Porque a minha dica, esperamos ver pesquisas da Brascom fazendo isso, já tem muitos números de que quase mais de 50% do código no GitHub hoje é feito por inteligência artificial. Então essa vai ser uma tendência desse mercado, por exemplo, estou falando aí da programação, que está sendo imensamente transformado. Então geram-se novas oportunidades em cima disso, né? E aí acho que as pessoas que tem, né, todos os recortes ou as interseccionalidades, né, das diversas diversidades, elas conseguem agregar nesse processo, né? A gente estava falando de treinar as máquinas. Sim. Se você dá o seu tom ali, eu lembro de uma amiga que fez um vídeo esses dias que ela estava montando um treinamento e ela estava usando, né, o chat, e ela tinha alguma fala sobre IPCD. Eu não sei, eu não vou lembrar exatamente, mas o texto voltou para ela assim, isso é uma muleta. Ela falou assim, isso é uma fala capacitista que você tá... Ela falou pra ela devolveu pra ele. Isso é uma fala capacitista que você tá me devolvendo, né? A gente não deve usar esse termo. Esse termo. Então, as pessoas têm que estar atentas do lado de cada máquina para provocar a máquina no seu processo de aprendizado. E esses modelos, eles são personalizados, né? Eles estão ali, se você paga até uma assinatura, se você tem uma conta, hoje eles trabalham em cima de todo o teu histórico de prompts. Então, por exemplo, para o meu chat, eu ensinei ele a falar sem gênero, falar no feminino, né, que é uma coisa que eu uso bastante, assim, hoje em dia eu tento evitar a linguagem neutra porque você acaba recebendo mais hate e aí você não consegue desenvolver o discurso. Mas só que eu não abro mão de falar no feminino, porque eu tô falando com pessoas, mas ao mesmo tempo eu acabo me conectando muito mais com o público feminino, que é um público que interage muito mais comigo e acaba reverberando a minha mensagem. Então, eu tenho um super orgulho do meu público nas redes sociais serem mais de 50% de mulheres. E aí eu fui ensinando. Então hoje, quando eu já peço qualquer coisa, ele já me responde nesse tom. Então você vai ali colocando os seus instantes, você vai treinando. Essas coisas são importantes, você prestar atenção. E só um profissional diverso dentro de uma empresa que vai conseguir fazer isso. Porque de resto as pessoas estão nem prestando atenção sobre isso. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção no que elas escrevem, né? Então imagina treinar uma inteligência artificial. Por isso que tem que ter pessoas conscientes ali atrás para fazer esse trabalho. Letradas. Sim. Bom, eu trouxe aqui a pesquisa da Brascom sobre o censo de diversidade. E aqui eu tô com a minha colinha, porque são muitos números, então eu tive que trazer aqui pra gente discutir um pouco. Por quê? Eu achei muito interessante algumas coisas assim que eu notei ao fazer essa pesquisa. E uma coisa que eu tava conversando com a Roberta antes da gente conversar é a dificuldade que a gente tem de encontrar números atualizados.
Porque a gente, né, enquanto eu tava fazendo a pauta para esse episódio, eu tava procurando números, pesquisas que eu pudesse embasar pra gente trazer dados, né, recentes para esse episódio. E quase não tinha, principalmente aqui no Brasil. E a pesquisa mais recente que eu achei foi a da Brascom. Sim. Então, eu acabei trazendo esses números. Eu acho que também esse é outra coisa importante pra gente pensar, como faltam dados, pesquisas voltadas para isso aqui. Mas uma coisa que me atentou é que muitas pesquisas e relatórios, artigos escritos para a parte de diversidade se focam muito na questão da mulher. De a mulher na tecnologia ou pessoas negras na tecnologia. Em primeiro lugar, a mulher, em segundo, as pessoas pretas, né? E o restante meio que fica de fora. É um recorte Porque não tem dado. Não tem dado. Exatamente. Não tem estratificação, não tem como extrair esse dado. Não tem dado e talvez sejam pessoas que também ficam mais marginalizadas na sociedade. Sim. Então, assim, são pessoas também que precisam mais de inclusão. É. Então, esses dados me chamaram muita atenção, né? Quando a gente pergunta, né, o que veio nesse relatório, é da porcentagem das empresas. Então, 34,2% são mulheres, LGBT são 10,9%, 15,5% são pessoas pretas e 3,7% são PCDs. Esse é o censo, né? É o censo. E aí vale só dizer que o censo é pesquisa primária, foram mais de 20 mil respondentes, Sim. pessoas de empresas de tecnologia Legal. trazendo Esses seu detalhes dado. aí a gente também coloca depois na legenda do podcast e Massa. tal. Mas, assim, a gente vê um avanço muito grande na questão das mulheres, mas a gente vê que os outros casos, assim, são bem menores os números, né? As pessoas pretas a gente vê também que tá tendo um avanço, né? Já são 15,5%. Mas o número ainda é muito desigual muito comparado à desigual população das do mulheres, Brasil, porque né? a gente vê, né, que tem a luta, né, o feminismo, como a gente tem chamado mais atenção para isso nos últimos tempos na sociedade. Então a gente vê que as mulheres estão muito mais à frente do que o restante, Acho né, que da tem sociedade. algumas provocações aqui pra gente. E ainda tem mais coisas. É. Então, assim, ó, mais de 60% dos cargos de liderança ainda são de homens. Mas as pessoas pretas são 21%, e desses 21%, só 16% são mulheres pretas. Então, quando você pega o recorte ainda de mulheres pretas, são menos ainda. Sendo que a maior parte da população população são as mulheres pretas. Exatamente. Então, assim, são dados que O número chocam. populacional não reflete no mercado de trabalho, é um índice claro da desigualdade no Eu não país. sei se tem aí na sua colinha, Vamos Má, ver. mas a gente tem, no censo, acho que é um dado legal, que tem a comparação com o mercado de trabalho nacional. Uhum. Porque não Entendi. é uma questão só de tecnologia. tecnologia, com E certeza. esse ponto é extremamente problemático, porque Uhum. é isso que o Danfo colocou aqui na mesa, assim. Ele não reflete, o mercado de trabalho geral, eu de tecnologia, não reflete, não é espelho da nossa sociedade. Exatamente. Né? Porque E a maior aí- parte da população já é preta. É. Então, e a gente E a vê maior que parte eles... é mulher. É mulher, Sim, exato. e a gente vê que eles já não ocupam a maior parte do mercado de trabalho. E daí, quando a gente vai pro setor de tecnologia, é menor ainda. Menor ainda. E, então, assim, acho que tem um primeiro ponto, vamos ser um pouquinho só esperançoso otimista aqui, Sim, que é sempre. que tá melhorando. É. O ponto, Houve avanços, né? Houve avanço. O ponto é que tá lenta essa demora, né? Então, pra gente conseguir equalizar 50-50, assim, são, acho que décadas. Eu acho que esse número talvez possa sofrer algum impacto ainda nos próximos anos. Infelizmente, com todas essas coisas, chegada da inteligência artificial, demissões, enfim. Eu acho que... E aí é por isso que a gente precisa se organizar em termos de Sim. sociedade, de comunidade, se encontrar em esses grupos de afinidades para não deixar essa pauta cair. Uma das metas da Orgulho Tech é a gente não falar de diversidade LGBT só em junho.
né? De continuar falando isso. A gente só fala da pauta racial em novembro. A gente só fala de mulheres em março. Sim. E aí, no resto do ano, guarda Cadê? todas as coisinhas e não se toca mais nesse assunto. É muito, tipo, como eu falo, né? É pra gringo ver. Eu vou lá, Tem que mostro. evangelizar, Não, né? tem Tem que que- espalhar a palavra. Assim, Essa a gente- discussão tem que estar sempre ali A rolando. gente tem que trocar e sobre todas as questões, né? Acessibilidade, Sim. PCD, enfim. Acho que sobre tudo. Acho que tem uma provocação pra gente, que é mais ou menos na linha do que eu falei. O que a gente vai fazer pra galera que tá entrando no mercado de trabalho? Que é essa também, sabe? A gente vai deixar a onda, né? Destroçar De tudo, tudo que né? foi construído? Não, acho que a gente precisa seguir pautando, criando, provocando, fomentando Sim. e encontrando as lideranças aliadas Sim. também da Sim. agenda. Perfeito. Porque o top-down, no final das contas, ele também é muito importante. E falando em liderança, aqui outra coisa que eu achei muito interessante é da relação das mulheres com filhos por hierarquia. Porque a gente vê que a maior quantidade das mulheres com filhos estão nos cargos mais baixos, Assim. né? De entrada. júniors. Isso. E daí, quando vai chegando em diretor, gerente, coordenadora, a maior parte das mulheres não tem filhos. Uhum. Então, daí, eu tava conversando, né, com a Gil, ela até falou, é o ovo antes da galinha ou a galinha antes do ovo? Essas mulheres estão nesses cargos porque elas não têm filho ou não ter filho que possibilitou elas estarem nesses cargos? É a fala daqueles ex-CEO problemático que não teriam uma mulher CEO, porque a questão da maternidade, ela sempre entra muito forte nessas questões, mesmo nos cargos mais embaixo, né? Sim. Talvez esse seja um dos maiores preconceitos da mulher no mercado de trabalho, é achar porque engravida, porque vai se afastar. Então, se você não tem essas comunidades trabalhando essa pauta, essas pessoas, né, a fala daquele cara reverberou muito e todo mundo se posicionou. E é isso, tem que se posicionar mesmo, porque se a gente não continuar falando dessa coisa, vai ter esse viés acontecendo no mercado de trabalho sempre. Uma coisa que eu acho prático para a gente tentar diminuir essas desigualdades, né, é porque as pessoas elas não sabem realmente tratar esses dados que elas colhem. Num processo seletivo, elas evitam perguntar a idade porque acham que vai estar sendo indiscreto. Existe uma LGPD, existe uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas existem lugares onde você pode acessar essas pessoas. Se você não tiver esses dados, você não vai conseguir A gente, acho que mudar até esse mercado. A gente né? pode ter, né? Aqui, se eu não me engano, também, gente, de cabeça, né? Muita exigência aqui não, na minha muito memória. número, pesquisa É por isso que eu difícil. trouxe a colinha. Mas a gente tem o prefiro não responder também. Então, a gente pode ter muito... qual que é a palavra quando não tá lá falando? Fugiu totalmente. Mas é isso. A gente Implícito. Não, não tá relatado, né? Então, a gente não consegue nem dimensionar, porque a gente não tem a informação. E isso, por exemplo, até no relatório de demanda de talentos, quando a gente fala de graduação, a gente faz alguns recortes de diversidade, né? E aí tem um grande montante lá que a gente não se não sente tem, a gente confortável. não Sim. sabe o que é. Uhum. Então, se a gente não sabe o que é, a gente às vezes é isso, pode ter mais pessoas negras, pode ter mais mulheres, Sim. pode ter, mas você não tem o dado, né? Eu ouço muito, às vezes, as pessoas chegarem pra mim e falarem assim, pô, que legal essa iniciativa do Orgulho Tech, fico muito feliz, mas lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou LGBT, entendeu? Então a pessoa ela não vai se sentir confortável em, às vezes, ela te não. trazer esse recorte. Por isso que a é gente um falou problema. do chamar pra dançar, né? Sim. Porque às vezes você tem essas subnotificações. Isso. Né, que exato. não estão sendo expostas. E um outro ponto que eu queria colocar na mesa, agora talvez um pouquinho mais polêmico, é que também a gente tem uma expectativa das mulheres serem mães. Mas e as mulheres que não querem ser Exato. mães? Né, também. Então, Você já pré-julga, não, mas eu não vou contratar porque ela vai ser mãe, mas também não a é, gente né? está num lugar hoje que as mulheres têm Sim. mais escolha nesse Sim. sentido, né? Então, é muito relevante a gente ter os dados das mães mulheres, porque isso pode dar mais cenários pra gente, inclusive para acolhimento e Sim. entendimento desse grupo. Mas tem uma galera que
não quer. Sim, né? mas assim, também é aquele negócio, a gente tem uma cultura muito difícil, porque infelizmente ainda tem muitos RHs que vê um currículo de uma mulher, vê a idade e fala assim, logo vai querer ser mãe. Às vezes não com tem certeza. filho, mas fala, logo vai querer ser Ou mãe. vê a não- idade já muito vai alta, falar, não, vai ser não- problema. vai ser problema, já deve ter filho, É. nem chama pra entrevista, pode ter aquele currículo maravilhoso. Aí as pessoas começam a não colocar idade no teu currículo, porque elas tentam burlar Sim. esses vieses E a para gente concentrar tem uma outra no questão mercado. agora, porque as pessoas estão configurando as inteligências artificiais para fazer a pré-leitura dos currículos. Então, muitas vezes, o seu já é currículo eliminado no nem algoritmo. chega. Sim, que é aquele negócio que a gente falou do viés da inteligência artificial, né? sim. Que já vi casos no LinkedIn de pessoas colocando, né? Que a inteligência artificial tirou pessoas negras, Uhum. tirou pessoas, né, LGBT, tira mulheres que têm a idade aproximada de ter filhos. Então, assim, quantos currículos ali que poderia agregar tanto na sua empresa foram Exato. tirados, nem passaram para uma pessoa real, É. porque a inteligência artificial, que tem um viés que não foi preparado corretamente ali, né, o prompt, né, eliminou a pessoa. Fica o convite para os RHs escutarem esse episódio. Por favor, Por por favor. favor. E que tenham voz em mudar essas coisas na liderança. Eu vou até trazer um exemplo, assim, não é relacionado à aplicação de vagas, mas, por exemplo, é um evento de tecnologia e ele abre call for papers para as pessoas mandarem sua palestra e se apresentar, né? E aí eu conversando com uma das organizadoras do evento, ela falou, não, então vamos montar um painel de diversidade, né? Vamos ter uma pessoa negra, vamos ter uma mulher, vamos ter uma pessoa LGBT, uma pessoa PCD. Eu falei, maravilha. Quem dessas submissões é LGBT? Eu não sei, porque a gente não pediu Essa informação. identidade de gênero, não pediu orientação sexual. Eu falei assim, então, é um problema ali de dados em todos os lugares. Seja no viés algoritmo, que ele às vezes recebe o dado e ele já te elimina e você ou calibrou isso ou você não estava sabendo, ou de você não ter essas informações e às vezes você não conseguir dar essas oportunidades. Então, te chega lá na última etapa de uma entrevista, que é o pessoal técnico, sei lá, do time que você vai entrar. Vamos contratar uma mulher, vamos contratar uma pessoa LGBT, e você não tem essas informações, né? Fica difícil você mudar esse cenário. Eu até me surpreendi com o número de mulheres, esse dado é só de tecnologia. É das empresas, Das né? Então empresas. você tem mulheres não só programadoras aqui, né? Geral na área de Das tecnologia. empresas. Isso. Eu Foram feitos acho que é quase- isso, houve um avanço. crescimento, assim, Sim. né? Foi com as empresas associadas da Brascom que Perfeito, eles fizeram perfeito. esse recorte. É. A gente coloca aí depois o link da pesquisa também para vocês verem na descrição. Vamos colocar os detalhes no episódio para todo mundo poder ter também toda a pesquisa, ela inteira, poder ler com mais cuidado. Há esperança Mas- ainda, gente. É isso aí, a gente tá tendo avanço com cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, a passos de formiguinhas, né, que eu falei. Mas é importante, a gente tem que trazer mais consciência em todas essas áreas. Total. Eu acho que só muda com consciência, só muda com letramento. Se a tua empresa não tem nenhum conhecimento dessas pautas, chama uma consultoria. Tem tantas aí no mercado. Você arranja no Instagram Entra pessoas. pra Brascom no GTT de Eita, diversidade. essas associações, elas te dão muito apoio, isso é muito interessante. Na área de diversidade LGBT, a gente tem também o pessoal do Fórum LGBTI, de empresas e direitos. Então, você vai se conectando com essas associações, você vai tendo insumos ali para você fazer mudanças significativas. E acho que também não só os coordenadores, gerentes, o RH, não só eles têm que passar por a conscientização, mas os funcionários também, né? Você Tem que leva ter. essa pauta lá, né? Tem que ter treinamentos para essas pessoas, entender por que é importante, por que tá trazendo, né, essas pessoas diversidade, por que abre vagas de diversidade para as pessoas, por que tem que trazer inclusão para a empresa.
tem que conscientizar todo mundo, porque também é um trabalho que se começa ali dentro da empresa, essas pessoas também podem levar para fora. Com certeza. A empresa tem uma responsabilidade social muito grande, né? Sim, porque tem que começar de algum lugar e ir se espalhando, né? Essas o S do ESG na veia. Exato, total. Exatamente. Exatamente. E não ficar só entre algumas pessoas, né? Tem que espalhar a palavra. Demais. Bom, gente... E qual recado vocês querem deixar aí pro nosso público nesse final do episódio? Deixa eu pensar. Eu acho que o recado é escutem o podcast com certeza, tem várias dicas bacanas aqui. Muito legal estar aqui dividindo esse papo contigo, com você também. Acho que essa é uma iniciativa, né? A gente poder falar, ter espaço para poder trazer... essa pauta, trazer números, isso é muito importante. Sem dados a gente não consegue avançar. Então a minha dica é isso, né? Procure dados atualizados. Temos aí sinais de que há uma transformação acontecendo, então não desista. Vai tomar empregos? Vai, mas vão existir outros. A gente sempre se ajustou. Assiste um vídeo meu no YouTube que eu falo de uma questão de micro SaaS, que é você criar microserviços em tecnologia. Esse pode ser um futuro muito interessante para a IA, que é um microempreendedorismo na área de tecnologia. Às vezes você cria um pequeno... Eu dou um exemplo de um amigo que ele criou um bot no WhatsApp que ajuda você a marcar o rolê. Vou fazer o meu aniversário, você nunca sabe quem vem, quem não vem, aí fica lá fazendo enquete. Custa R$2 esse negócio que ele vende. Então, é um microserviço que ele ganha pela quantidade que ele fez rapidinho com inteligência artificial. Olha só, esse era um outro job que não existia. Eu falo que é como a minha família sempre microempreendeu informalmente. Na casa da minha mãe e do meu pai, sempre a gente vendia um doce, um salgadinho, batia lá no portão, comprava um sacolé. Era uma forma de ter uma renda extra. Então, talvez esse seja um futuro do microempreendedorismo. Daqui a pouco você vai lá, se regulariza, cria o seu CNPJ. E como que você olha com isso para a diversidade? Às vezes, esse aí para você tá o caminho, porque você, enquanto uma mãe, consegue ter esse trabalho na sua casa, acompanhar o seu filho, né? Ou você é um pai, também fazer isso. A questão regional, o acesso a estar remoto vai te permitir alcançar algumas outras coisas. Então, não desiste, não acha que acabou, não tem mais oportunidade. O mercado está se reinventando e participar desses grupos, dessas comunidades, ter acesso a dado, vai te trazer essas informações para você encontrar o melhor caminho a seguir. Eu acho que esse é o meu recado. O Dan falou para as pessoas, acho que vou falar para as empresas, então acho que vale vocês... primeiro, encontrarem grupos e organizações que falem sobre o tema, né? Então, Brascom, a gente tem um GTT específico sobre talentos, sobre pessoas e diversidades. Então, acho que é um espaço de boas práticas para a gente discutir e trazer essa agenda e entender o que faz sentido para cada organização, independente do tamanho, etc. E, obviamente, a gente tem todos os relatórios e todos os números que podem subsidiar, né, a inteligência dessa história, de como que a gente pode ir fazendo e caminhando. Porque, de novo, a gente já falou, vou repetir, mas tem avanços, mas são avanços tímidos, né? Então, a gente precisa, de fato, das empresas, de aliados, para que a gente consiga alavancar essa agenda que não é boa só para as pessoas, ela é boa para os negócios. Exatamente. Sim, exatamente. Perfeito. Bom, gente, então o episódio foi isso. Eu espero que tenha agregado muito para vocês, porque esse é um tópico que não é só para as empresas, mas é para a sociedade. Então eu vejo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Muita coisa para falar, né? Mas é isso.